pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo que saiu do trabalho e veio para cá para prestigiar aí esse nosso bate-papo hoje sobre o que vem acontecendo, não é? Nesse cenário de isolamento que a gente foi colocado, não é? E eu vou esperar só mais um pouquinho, mais uns minutinhos para o pessoal entrar e a gente já inicia então o nosso bate-papo. Então, boa noite aí, Andréia Araújo, a Lude, a Lauriane, Fernando Araújo, boa noite. Obrigada aí pela presença de vocês. Queria saber se o som tá bom, se a conexão tá boa. Boa noite, Dalva. Sueli. Obrigada, Lude, pelo retorno. Patrícia Santos. Ok. Bom, eu penso que como no contexto corporativo, a gente precisa sempre prestigiar os pontuais, não é? Então, eu queria começar, né, a conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente vem vivenciando aí, né, já se completam aí 2 meses, né, que a gente está vivendo esse cenário de isolamento. E eu queria começar com uma fala que eu ouvi alguns dias atrás de uma executiva da Johnson, a Patrícia Tourinho, de que o que nós estamos vivendo hoje de verdade não é um home office. Porque o que é o home office? Home office é quando eu tenho que fazer uma atividade que me exige muita concentração e eu fico em casa para eu fazer, não é? Ou quando é o meu rodízio, e aí eu tenho a possibilidade também, né, de chegar um pouco mais tarde na empresa, ou quando a empresa me dá essa possibilidade. Mas se a gente for pensar, hoje, o que a gente está vivendo é bem diferente disso. Porque no home office, a gente sai para almoçar fora, né? Faz aquele almoço rapidinho, a gente sai e vai comprar alguma coisa, e hoje a gente não pode fazer isso. Na verdade, o termo isolamento social, ele serve muito para o que nós estamos vivendo, que é exatamente isso que nós estamos vivendo. Por que eu decidi conversar com vocês sobre essa questão? Porque hoje eu tenho ouvido muito familiares, pessoas que eu atendo, os meus clientes, os colegas falando do quanto tá difícil e tá desafiador viver, né, essa situação, não é? Viver esse isolamento social. E pensando na minha carreira, no meu trabalho como profissional da saúde, eu entendi que seria muito importante a gente falar um pouco, pensar um pouquinho sobre essas questões que a gente está vivendo dentro do isolamento. Eu acredito muito que quando a gente se dá esse tempinho para poder pensar, a gente tem aí uma chance muito grande de encontrar alternativas, não é? E o que significa isso, né? Aqui eu já queria até deixar uma dica para vocês do quanto que quando a gente consegue sair do que a gente está vivendo, que o que a gente está vivendo se tá pegando porque tem a ver com emoção, não é? A gente consegue acionar uma outra parte do nosso cérebro que é responsável pelo pensamento. E aí isso dá a possibilidade da gente buscar alternativas para viver o desafio que a gente está enfrentando. Eu queria também agradecer muito a participação
das pessoas na pesquisa que eu fiz essa semana no Instagram. Nós tivemos aí 91 participantes e eu acreditei mesmo que era muito importante fazer a pesquisa, porque para não ficar só numa percepção minha, né, ou da situação que eu estou vivendo com as pessoas que estão ao meu redor. Então, tô vendo aqui bastante gente entrando, a Ana Souza, obrigada, o Luciano, Márcia Gabriel, obrigada aí por estar me prestigiando, Vanderlei Souza, tá junto com José Gabriel, ele me falou que ia participar também do nosso bate-papo, Mônica, Sonageri, obrigada, Mônica, pela sua participação aí. E então, assim, qual que é a proposta? Até durante o nosso bate-papo aqui, eu poder conversar um pouquinho com vocês sobre as respostas, né, os resultados dessa pesquisa, para a gente poder refletir um pouquinho também com dados, não é, do que vem acontecendo aí com a gente. E para a gente começar, então, eu queria falar com vocês sobre a quantidade de pessoas, não é? Dessas 91 pessoas que participaram, a gente tem aí 76% destas pessoas fazendo home office, não é? Mari Barreto, lá na Austrália, gratidão por você estar aqui com a gente. Rosi Ferruzzi, parceira também de uma das empresas que eu trabalhei por alguns anos. Gratidão, Rosi, por você estar aqui. Então, na pesquisa, pessoal, surgiu que nos deu os dados que 76% das pessoas estão fazendo home office. E olha só, né? Porque assim, o que acontece? 76% está fazendo, e esses outros 24%? Então, assim, quais são os desafios que essas pessoas também estão vivendo? Porque, assim, quem sai para trabalhar fica com medo de ser contaminado, fica com medo de trazer a doença para os seus familiares, ou então a gente sabe também que o quanto que nos inquieta e o quanto que nos angustia saber, por exemplo, que a gente tem aí alguém da saúde na linha de frente ou dentro dos serviços básicos. Porque eu posso falar com bastante segurança que aqui eu acredito que não tenha ninguém que deixe de ter, por exemplo, um familiar que está no front, ou um vizinho, ou um amigo que tenha que sair para a rua para enfrentar essa pandemia que a gente está vivendo. Isabel Carvajal, obrigada pela sua presença. Pamela, Momento Psique também, gratidão. A Pamela também é uma colega da área da psicologia. Milene Nutri, uma nutricionista que tem apoiado bastante o nosso trabalho aí com as questões relacionadas à alimentação, à saúde física, gratidão. Eu entendo, né, o quanto está sendo tão difícil para a gente lidar com tudo isso que está acontecendo. Eu penso que hoje a gente está vivendo aí uma situação de crise, não é? E para a gente poder pensar um pouquinho, eu queria convidar vocês a refletirem quem aqui já passou por um acidente, tá? Pode aí ser um acidente sério, tá? Ou um acidente gerado por uma desatenção. Eu gostaria de convidar vocês a responderem, quem tiver aí disponibilidade de colocar aí nos comentários, com sim ou com não, porque dependendo da resposta de vocês, eu vou ir para frente, né? Caminhar, até porque hoje é sexta-feira, dia de desestressar um pouquinho, ou vou ser um pouquinho mais específica. Então, eu queria pedir para vocês que me respondessem quem já passou por um acidente sério ou um acidente relacionado aí com desatenção. A Lud está respondendo que não. Andréia Araújo está respondendo que sim. A gente tem aí um tempinho, né, para as pessoas receberem a pergunta. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quem já passou, né? Ou quem nunca passou por um acidente.
Então, Patrícia está dizendo que não. Lauriane está dizendo também que não. Boa noite, Marilyn Vaz. Gratidão pela sua presença aqui. Isabel também respondeu que não. O Luciano está respondendo que sim. Mônica também que não. Mari Barreto que sim. Tá. Então, o que acontece, né, quando a gente passa por um acidente, né? Quando a gente vive aí um acidente de nível leve ou de nível severo, como eu comentei. A gente vive uma situação inesperada, né? Até porque, se a gente previsse, né, que isso iria acontecer, que essa situação aconteceria, a gente tinha se atentado. E o que a gente está vivendo hoje, eu vejo que é exatamente isso. É uma situação completamente inesperada, não é? Não imaginada, porque assim, se a gente for pensar, as pessoas da nossa geração, ninguém chegou a viver algo parecido com isso, não é? E a pergunta é, como é que eu faço, como é que eu posso lidar com o inesperado? Não é? Porque o acidente é exatamente isso, não é? É o inesperado, é o que eu não sabia que ia acontecer e pá, aconteceu. E agora o que eu faço? Que também tem muita relação, eu penso, com o que está acontecendo com a gente hoje no dia a dia do isolamento, não é? E eu penso que como é que a gente pode lidar com todas essas questões? Exatamente usando a inteligência emocional. Pensando um pouquinho, né, e trazendo até para o ambiente corporativo, afinal a gente está falando aí dentro do contexto da vida profissional, hoje as habilidades técnicas, ou que também o mercado chama de hard skill, que nada mais é que a capacidade de saber usar o Excel, de falar um outro idioma, o inglês ou o espanhol, ter certificações aí em gestão de projetos. O que a gente está sendo cobrado dentro do ambiente corporativo são os soft skills. O que é soft skill, Regiane? São as competências comportamentais. E o que é isso, Regiane? Trocando aí, então, em miúdos, o que você está querendo dizer por competências comportamentais que tem a ver com isolamento, com o que está acontecendo com a gente hoje, não é? Por exemplo, colaboração ou trabalho em equipe. É saber lidar com pessoas ou empatia. É saber se colocar frente às situações, ou o que a gente conhece também como liderança. Saber falar e saber ouvir, que tem relação com comunicação. Eu queria trazer um dado para vocês, bastante importante, e que vem assim de uma fonte muito interessante, né? Para nós que somos profissionais, para nós que queremos buscar uma carreira de realizações, de experiências boas, de vivências boas. Ricardo Basaglia, que é o diretor-geral da Page Group aqui no Brasil, é uma empresa bem conceituada e bem conhecida aí no mercado em recrutamento e seleção. Ele diz que hoje, ele disse recentemente que hoje os headhunters e os selecionadores têm se atentado muito mais às soft skills, que são as competências comportamentais, do que as competências técnicas. E olha só, pesquisando, né, mexendo um pouquinho na internet, eu pude perceber que isso é um fato já, né, praticado por empresas aqui no Brasil, como por exemplo o Grupo Mobile ou a Nubank, que hoje já contrata profissionais em algumas áreas sem o nível superior. Esse dado eu obtive na revista Você S.A. de agosto do ano passado, tá?
Eu tô vendo aqui a Pamela do Momento Psique dizendo que é importante que a pessoa saiba reconhecer essas competências comportamentais, porque elas favorecem também em processos de recrutamento e seleção. Isso mesmo, Pamela. E também favorece no relacionamento dentro do trabalho. Isso mesmo, Pamela. Obrigada aí pela sua contribuição. E olha só, né? Ele também fala, né? O Ricardo Basaglia fala que hoje um dos maiores destruidores de carreira é a inteligência emocional. Por quê? Porque isso tem sido hoje um dos maiores desafios de aprendizado da atualidade. Olha só, né? E aí eu fico pensando que dualidade, né? Ao mesmo tempo que pode ajudar e alavancar o crescimento, né? Dentro de uma carreira, também pode destruir essa carreira, não é? Rafael, gratidão aí pela sua presença aqui no nosso bate-papo. E aí, né? Como, né? As pessoas podem estar enfrentando com mais ou menos dificuldade as questões que a gente está vivendo no isolamento. Então, assim, como a inteligência emocional pode vir a contribuir e ajudar a gente exatamente nesse movimento de enfrentar com mais facilidade ou com mais dificuldade tudo isso que a gente está vivendo, né, hoje no nosso dia a dia. Olha só, por exemplo, quando a gente fala aí, né, como eu comentei, da habilidade de se comunicar, porque hoje o que eu tenho percebido, né, no bate-papo que eu tenho tido com as pessoas, é exatamente que tem chegado situações que a gente precisa encontrar a forma de ter essas conversas difíceis, né? A forma e a hora de trazer, porque as situações estão acontecendo e a gente precisa resolver. Porque não resolver, porque colocar ali embaixo do tapete não necessariamente vai resolver o problema, né? Eu me lembro muito de uma fala de Steve Jobs que, para mim, faz muito reflexo na minha vida, que quando a gente tem um problema, se a gente não cuida dele, não significa que ele deixa de existir. Não é? E eu completo essa frase até dizendo que o problema ele fica maior quando a gente não cuida. E voltando para o nosso cenário, eu acredito muito que a comunicação pode ajudar exatamente a gente nesse aspecto, de auxiliar na forma como eu vou dizer para o outro, como eu vou manifestar para minha chefia ou para o meu colega de trabalho o que não está legal, o que precisa ser feito diferente, que talvez lá na empresa até funcionou muito bem, mas aqui, né, no contexto do isolamento não está funcionando, não está rolando. A empatia, não é? Que a gente também falou e que hoje tem sido muito falada e que muitas vezes a gente não sabe bem o que é. Mas essa questão, essa habilidade de se colocar no lugar do outro é exatamente de pensar em algumas coisas pequenas que estão acontecendo com a gente. Então, por exemplo, hoje, se a gente for parar para pensar, a gente está entrando dentro da vida do outro, pessoal. A gente está entrando dentro da casa do outro. Lá na empresa, eu podia escolher. Eu sei, tem dias que eu almoço com aquela pessoa que eu não tenho muita simpatia. Mas sempre que eu posso, eu escolho com quem eu quero estar. Vocês concordam? E no contexto que a gente está vivendo hoje, isso deixou de existir. Né? As pessoas se adaptaram, se arrumaram do jeito que deu. E umas estão entrando na vida das outras, na casa das outras, através da telinha. Então, o quanto que a empatia, né, essa capacidade de perceber como é que tá isso para o outro, pode ajudar ou pode atrapalhar. Né? Então, é uma competência que pode ser minha aliada ou pode ser minha inimiga. Só vai depender de mim, de como eu vou lidar com esse cenário. Não é? Outra coisa que também eu percebo que tem feito a diferença para alguns profissionais tem relação aí com o autocuidado. Eu tenho uma parceira que fez uma comparação bastante sábia, né, com relação a essa questão, que é a Denise Franco.
que ela compara, né, a questão da utilização da máscara de oxigênio dentro de um avião. Então, mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Para a gente poder entender um pouquinho. Outra coisa também que pode, né, tá influenciando hoje é a questão da colaboração. Quando eu me predisponho a fazer algo para o outro que eu tenho mais facilidade ou até ajudá-lo a aprender, não é? O quanto que isso pode fazer a diferença dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje, né? A percepção, né, é uma outra competência comportamental também bastante que existe, né, que é olhada, que é observada muito dentro das empresas, né? Boa noite, Leila Lopes, gratidão de tê-la aqui comigo, outra parceira também de uma das empresas que eu trabalhei, uma grande amiga, uma grande colega de trabalho. E, por exemplo, vamos falando um pouquinho, né, não é sobre a percepção, por exemplo, hoje algumas coisas mudaram. O que eu fazia na empresa, então vamos falar, por exemplo, da questão do intervalo para refeição. A gente é diferente. Talvez eu, pessoa metódica que sou, consiga organizar todo a minha refeição para o dia seguinte, à noite, deixo tudo prontinho e consigo, dentro do isolamento, fazer aí meus 30 minutos para a refeição, para o meu almoço. Só que como que será que isso tá para o meu colega de trabalho? Será que ele também está conseguindo fazer isso? E a minha chefia? Então, como está a minha percepção em relação ao outro, em relação à realidade do outro, não é? Mas talvez você esteja até pensando assim, olha, Regiane, pensar sobre isso, não é? Mesmo que não esteja acontecendo comigo, mas assim, já me dá uma fervurinha, não é? Já me dá uma raiva, não é? Porque é difícil, hein? Poxa, eu me matei, me sacrifiquei para à noite preparar a minha refeição para o dia seguinte para ser rápida e o outro precisa de mais tempo. Como assim isso, não é? Um outro dado da pesquisa que eu fiz lá no Instagram é que hoje 80% das pessoas têm se sentido incomodadas com o volume de mensagens do WhatsApp. Eu entendo, não é, que isso, né, essas duas situações que eu trouxe, com certeza elas provocam sim irritação na gente, né? E gostaria de dizer para vocês que para quem sentiu, né, essa fervurinha ou essa irritação, eu quero parabenizar. Porque vocês conseguiram perceber o que vocês estão sentindo. E eu queria dizer mais uma coisa, que essa coisa de identificar a sua emoção é algo positivo. Então, perceber que você tem raiva é algo positivo. Assim como ter medo ou ter tristeza. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que hoje a gente tem, né? A gente possivelmente teve aí uma vida inteira aprendendo que existiam as emoções boas e as emoções ruins, não é? E por ser emoção ruim é melhor não sentir. E emoção boa, ok, eu tenho mais que perseguir, porque isso vai ser importante para mim. Só que, e uma outra coisa também que a gente aprende, né, geralmente nós aprendemos, é que as emoções, elas não são, que a gente tem que controlar as emoções. Só que eu quero dizer para vocês que emoção não é controlável. Eu costumo até brincar que as emoções têm vida própria, não é? Talvez isso esteja até te causando um desconforto, porque você está querendo me dizer, Regiane, que eu não consigo controlar as minhas emoções? Então,
tô frita, né? Literalmente eu tô frita. Mas eu queria te pedir aí que você me desse uns minutinhos para eu te explicar o que eu tô querendo te dizer e te mostrar o lado bom das emoções. Então, falando um pouquinho sobre a raiva. A raiva, ela é uma emoção que algumas pessoas costumam brincar até que ela é uma emoção diabólica. E eu até entendo quem diz isso, porque realmente a gente vê coisas horríveis, né? Não é sendo feitas. E ao final, quando você vai conversar com essa pessoa, quando se acessa essa pessoa, a pessoa diz que ela não viu o que ela fez. Por quê? Porque ela estava tomada de uma emoção de raiva muito forte. E o que é a raiva? A raiva, ela é uma emoção que fala de uma necessidade nossa de fazer a mudança, de fazer uma mudança. É como se eu estivesse andando, né? Eu estivesse indo com o meu carro e viesse alguém e me desse uma fechada. Eu fico muito incomodada porque algo me impediu de eu continuar na minha ação. Só que o lado positivo da raiva é exatamente esse de que é uma emoção que tem uma energia muito grande e que quando ela chega, ela está diretamente relacionada com a nossa necessidade de mudança. Então, quando eu sinto raiva, é porque eu preciso mudar alguma coisa. E o lado positivo dessa emoção é exatamente esse, de quando eu posso buscar essa energia, aproveitar essa energia e promover mudanças. Então, toda vez que a gente consegue aproveitar a energia da raiva, a gente consegue fazer grandes mudanças na nossa vida. Mudanças que outras emoções não teriam tanta energia, tanta força quanto a raiva. Tá? Uma outra emoção que tem aparecido com muita frequência também, e que está relacionada a um mal que a gente vem sofrendo muito na atualidade, é a ansiedade. A ansiedade tem como principal emoção o medo. O medo, ele pessoas que têm a possibilidade de falar sobre essa emoção, elas costumam dizer que é uma emoção que, quando ela é acessada, ela nos causa muito medo. Então, algumas pessoas costumam até brincar que elas têm medo de sentir medo. Só que o lado positivo do medo é exatamente o de que ele nos permitiu nos manter vivos, continuar existindo enquanto espécie. Porque o que significa isso? Significa que, por exemplo, outros animais deixaram de existir. Então, o lado positivo do medo é que é uma emoção que nos protege e nos auxilia em situações que são novas para a gente. O problema do medo é exatamente quando ele não está bem regulado. E aí o que acontece? Ao invés dele nos ajudar no sentido da gente poder planejar, da gente poder organizar o que nós vamos fazer, prepararmos para o que nós vamos fazer, acontece exatamente o contrário, não é? Que é a gente se paralisar. Então aqui eu também gostaria de compartilhar uma dica com vocês de um bate-papo com o medo. Então assim, quando essa emoção chegar até vocês, até você, o meu convite deixa ela vir, ouça o que ela tem a dizer, porque ela também é uma parte sua e ela vem para cuidar de você, para te manter vivo. Esse é o papel dela. Então a escute. Entenda o que ela tem que dizer, o que ela está querendo te dizer. E no momento em que ela terminar de dar a mensagem dela, agradece e pede para ela ir embora. Pede, manda, aí você escolhe o estilo que é seu, sem problema. Mas faça isso. Agradeça a emoção do medo e peça para ela ir embora. Para que a partir daí você possa aproveitar o lado bom e não que o lado ruim fique desregulado a ponto de você perder grandes oportunidades na sua vida. Boa noite, Catarine. Obrigada aí pela sua presença. E eu queria também
conversar um pouquinho com vocês de também da gente poder ser ator principal na nossa vida. Muitas vezes a gente assume o papel de coadjuvante. Eu acessei aí uma pesquisa que fala de como uma pessoa pode acessar os seus dois extremos. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer exatamente que se eu estou, né? Se uma pessoa está num estado antes de um estresse extremo, então do pré-burnout, que é uma doença hoje que acomete muitos profissionais, que é um quadro de estresse extremo, ou quando ela está no outro extremo, que é quando ela está energizada, que ela está bem, no ápice da sua performance, ou de tudo que ela pode dar, que também é chamado de estado de flow, essa pessoa ela pode ser até 5 vezes mais inteligente. Então, diante disso, como, né, ser o ator principal da minha história? Pensando um pouquinho no que a gente está vivendo, nessa questão de isolamento social, eu tive aí como resposta que 75% das pessoas, já conseguiu criar uma nova rotina. Só que 59% das pessoas ainda está encontrando dificuldade para parar de trabalhar. Então eu tenho ouvido pessoas dizendo que está indo até de madrugada para trabalhar, que está passando muito do horário que elas saíam da empresa, que estão com dificuldade de não responder a uma solicitação que vem pelo telefone, fora de um horário, quando ela já não está mais efetivamente trabalhando. E aí eu fico pensando, né? Será que não está precisando dar uma mexidinha aí no to-do? No volume de tarefas definidas? É possível que sim, mas considerando, né, que a gente que o tempo para fazer as coisas hoje, dentro do momento de isolamento, mudou, né? Como a gente falou de um exemplo, sim, um exemplo apenas, que foi a questão do almoço, outras coisas também possivelmente possam estar necessitando aí de ser modificadas, né? Mas eu também posso, né, podem estar passando pela minha cabeça pensamentos do tipo, mas eu não posso, né, deixar de fazer. Eu preciso fazer tudo. Não dá para eu deixar de fazer nada, Regina. Eu até entendo você, que eu poderia sim, que eu deveria, né, não é, diminuir as minhas tarefas, mas hoje eu não posso deixar de fazer nada. E eu te entendo quando você diz isso, porque realmente às vezes não dá para deixar de fazer. Só que diante dessa situação, eu queria te fazer um convite muito particular. Será que dá para conversar com as pessoas que moram com você sobre uma forma de mudar, de dividir as tarefas de uma forma diferente? Ou dentro da empresa, de conversar, por exemplo, com os colegas e pensar com a chefia e pensar numa forma diferente de realizar as tarefas, não é? Porque se a gente for pensar nas competências comportamentais, a comunicação, mais uma vez, se mostra o quanto ela é necessária, não é? E hoje, gente, todo mundo tá na mesma tempestade. Eu posso estar no meu barquinho, o outro pode estar num transatlântico, o outro num jet ski, e as habilidades de cada uma desses instrumentos e dessas pessoas vão ajudar em momentos diferentes. Então, o quanto que é importante a gente poder pensar sobre isso,
né? Patrícia Santos está dizendo aqui, não é, que todos que moram com ela, todos participam dentro dessas tarefas. É isso mesmo, né, Paty? A gente conversou sobre isso alguns dias atrás e o quanto isso faz a diferença, mesmo para aquelas pessoas que antes não podiam, não participavam porque não era necessário. Hoje está sendo. E como comunicar isso? Né? Como fazer o outro, o nosso filho, por exemplo, o nosso companheiro perceber essa necessidade, não é? Cícero fala que vê que a negociação é importante nesse processo, que a gente tem que negociar nas questões pessoais e técnicas para o desenvolvimento das nossas habilidades. Isso mesmo, Cícero. O Cícero sempre foi um exemplo de grande negociador, também foi um colega que trabalhou comigo em uma das organizações que eu participei, não é? E aí, né, então falando um pouquinho sobre essa questão, né, da comunicação, o quanto que entender o que o outro tem de bom pode ajudar a gente também, não é? Lauriane Garcia fala que existe um grande desafio para quem está sozinho, né? Quem mora sozinho, deve ser pelo que eu entendi aqui o que ela colocou, porque tem que equilibrar todos os pratos no dia a dia do confinamento. É verdade, Lauriane. E eu acredito também que não só aqueles que moram sozinhos. Eu não sei até que ponto isso pode estar sendo mais ou menos difícil, porque quem mora acompanhado parece que também tem muitos desafios, pelo que eu venho conversando. Mas, pensando até no que você está falando, a gente precisa ouvir um pouquinho o outro, porque às vezes eu moro com alguém e acho que é mais fácil, não é? Quem mora sozinho, nossa, tem todo o tempo do mundo disponível, não é? Mas de verdade a gente está percebendo aí que isso não é verdade, não é? Então todos nós estamos na tempestade, e aí eu concordo mesmo com essa comparação, com essa metáfora, que não é só o outro que está, né? Ou só eu que estou sofrendo, porque a gente olha muito pra gente, pra nossa dor, porque a nossa dor tá doendo na gente, não é? Mas tem a dor do outro, sim, não é? Boa noite, Cibele Cifuentes também, gratidão por estar aqui. Thalita Posani também foi colega de trabalho minha em uma outra empresa que eu trabalhei. E aí, até aproveitando, né, tem bastante gente conhecida aqui, né, dentro desse nosso bate-papo. Eu queria me apresentar um pouquinho para quem ainda não me conhece, não é? Eu tive várias experiências em empresas pequenas, empresas grandes, nacionais e multinacionais, que me proporcionaram um repertório bastante grande, não é? Hoje eu trabalho com orientação de carreira, focando a gestão das emoções, exatamente olhando para esta possibilidade de aproveitar a energia das emoções em nosso benefício, e não para que elas estejam desreguladas, e desreguladas nos levem a fazer coisas que não são legais, não é? A gente vê, eu ouço muito pessoas dizerem, poxa, Regiane, você sabe que eu perdi uma oportunidade de uma promoção por causa que eu não sabia falar na hora certa, que eu tinha uma necessidade muito grande de falar, mas eu percebia que isso acabou prejudicando e que eu podia ter ido muito mais além do que eu cheguei por conta dessa desregulação aí, dessa minha emoção, por exemplo, da raiva. Então hoje eu trabalho muito com essa questão de orientação de carreira, focando exatamente essa capacidade de fazer a gestão, de fazer o manejo das emoções, tá? Que se encontram aí desreguladas, e com isso poder ajudar pessoas, auxiliar pessoas a encontrar caminhos ou as melhores estratégias para lidar com os desafios diários, tá? Outra dica que eu separei aqui para vocês também é sobre inteligência emocional,
que para mim foi transformador. Eu não tinha esse conhecimento e isso me causava algumas dificuldades na minha vida profissional, de que inteligência emocional não significa estar sempre feliz, ou não sentir, eliminar o que a gente está sentindo. Por isso que eu disse e norteio o meu trabalho exatamente em cima disso, que emoção, ela não é controlável. O que a gente pode fazer, sim, é aprender a identificar e fazer a gestão e aprender a lidar com elas no momento em que elas estão presentes para nós. Inteligência emocional é ser autêntico, é buscar caminhos que levam à saúde mental. Ou seja, eu posso sim sentir raiva. Sentir raiva não é ruim. O que eu não posso é ter essa emoção desregulada a ponto de eu fazer coisas que depois eu posso me arrepender por uma vida inteira. Perder oportunidades, perder relações. Então, eu acredito muito que inteligência emocional é muito isso. Eu posso sim ficar triste. Existem muitas informações sobre a tristeza, informações reveladoras sobre a tristeza e alarmantes sobre a alegria, que é uma emoção que a gente vem aprendendo, não é, na atualidade, de que a gente precisa perseguir ela a qualquer custo, que a gente precisa tê-la e precisamos ser felizes o tempo todo, não é? Cícero, FO3, fala que nesse momento a gente está passando por uma grande mudança e precisamos repensar e organizar nossos hábitos para uma boa decisão e ação. Eu concordo com você, Cícero. Eu acredito, sinceramente, que não voltaremos a ser quem éramos. Às vezes a gente fala, né? Ai, tomara que isso acabe logo para eu voltar para minha vida de antes. Mas eu penso que a gente também pode aproveitar essa situação, esse fato inesperado que está acontecendo aí na nossa vida, para poder repensar algumas coisas, porque sempre dá para melhorar. Sempre existem os dois lados. Existe o lado positivo, como a gente falou da inteligência emocional, das emoções, e existe o lado negativo. Então, como aproveitar isso que está acontecendo de uma forma que eu possa tirar conclusões positivas para mim? Eu também trabalho há 21 anos como psicoterapeuta. Eu costumo brincar que eu sempre tive vida dupla. Como assim, Regiane, vida dupla? Bom, o que eu quero dizer é que eu sempre trabalhei no corporativo, porque eu tenho uma relação muito, muito afetiva com o mundo corporativo. Eu gosto muito disso, mas aos finais de semana eu atendia como psicóloga na clínica, porque isso também faz muito sentido para mim. Hoje eu tenho focado, né, além dos trabalhos dentro da orientação de carreira, também no atendimento como psicóloga, como psicoterapeuta, e hoje venho desenvolvendo trabalhos dentro da psicoterapia breve, porque a gente sabe que hoje a gente precisa de prazo, né? A gente precisa saber de estimativa de término, e a psicoterapia breve, ela dá essa possibilidade para o profissional. Então, é um outro trabalho que eu também realizo. Faço atendimento online, já há 1 ano e meio, aí, com autorização do meu Conselho Federal, o que dá uma flexibilidade muito grande para as pessoas, porque hoje tudo é muito intenso e tudo é muito corrido. E a psicoterapia breve auxilia também nessa questão. Altieres Macedo, boa noite. Moreira, Amile, se eu li corretamente, boa noite. E, para terminar, eu queria encerrar dando uma dica sobre autocuidado. Não é que eu comentei com vocês há
há pouco tempo atrás, sobre a utilização da máscara de oxigênio. Eu queria que vocês respondessem aí quem é que conhece, quem já usou, melhor, quem já usou a máscara de oxigênio dentro de um avião? Alguém já usou? Bom, se não usou, eu imagino também que saiba como funciona, não é? Espero mesmo que ninguém tenha precisado usar, mas Sueli Soares está respondendo que não, Rosi também não, Lauriane, Patrícia, ufa, ainda bem que não é? Mas eu tenho certeza que vocês sabem como funciona, não é? Mônica também respondeu que não. A máscara de oxigênio no procedimento ou é dado pela aeromoça ou através de um áudio, ela nos fala, né? Ela orienta que quando estamos com um menor, com uma criança, nós devemos colocar a máscara de oxigênio primeiro em quem? Em nós ou neste menor? Nós somos orientados, talvez diferente do que a gente imaginaria que deveria ser, primeiro na gente e depois na criança, né? Ou no menor que está sendo acompanhado por nós. E o que eu quero dizer, né, com esta metáfora, com essa comparação, com relação ao autocuidado? De que não adianta eu pensar em cuidar dos meus projetos, das minhas atividades, da minha família, dos meus filhos, se eu não tiver primeiro cuidado de mim. Então, o autocuidado, ele vai ser um diferencial para a gente sair dessa tempestade. Eu costumo dizer que não dá para eu dar algo, para eu alimentar alguém, para eu nutrir alguém, se eu estiver desnutrida ou subnutrida. Então, se atentar e cuidar para as questões relacionadas à saúde física e saúde mental, vai fazer toda a diferença dentro desse cenário que a gente está vivendo hoje. Eu quero agradecer imensamente vocês que estiveram aqui presente. Eu estou aqui com várias pessoas do início até o final, então eu quero agradecer muito mesmo por vocês terem me dado a oportunidade de compartilhar coisas que eu tenho vivido hoje, que eu tenho ouvido hoje e que eu tenho compartilhado com os meus clientes, com as pessoas que eu faço os meus atendimentos, porque a gente precisa se fortalecer. É se fortalecendo que a gente vai poder ajudar os nossos, aqueles que são importantes para nós, independente se eles estão do nosso lado ou se eles não estão. Para quem quiser, eu vou disponibilizar essa live no meu canal, lá no YouTube. Então, quem ainda não está inscrito, se quiser participar, me manda uma mensagem no privado. Se você puder passar o seu e-mail no privado, eu mando para você. E se você também quiser ter acesso a essa matéria da revista Você S.A., manda um e-mail para mim também que eu posso compartilhar com vocês. Patrícia, Altieres, Fernando, Alude, Márcia Gabriel, Andréia Araújo, Mônica, gratidão, e eu desejo aí um final de semana de muito autocuidado. Cuidem de vocês, porque vocês são muito importantes para os seus. Eu tenho certeza disso. Até a próxima e abraço com emoção.